Boa noite a todos. É uma alegria nesta quarta-feira chegar mais uma vez nesse canal para mais um tempo que vamos ter com a palavra de Deus. Você já me conhece. E hoje eu te convido desde já para você abrir em João capítulo 3, a partir do versículo 22, que é o nosso texto de hoje. E eu te pergunto, você é uma pessoa competitiva? No geral, nós somos competitivos. Não gostamos de perder. Você já se sentiu diminuído por alguém? E como você se sentiu? Qual foi a sua reação? A palavra diminuir ou perder quase sempre tem uma conotação negativa. Ninguém gosta. Queremos crescer em tamanho, crescer no trabalho, ver crescer a conta bancária, crescer os filhos. Uma vez, quando eu contei para uma pessoa bem no passado, que eu tinha passado no vestibular, ela me disse: até que fim você fez alguma coisa que nos surpreendeu? Pois é, já se passaram quase 3 décadas e apesar disso não me incomodar mais, é algo que eu não esqueci. Isso mostra o quanto aquilo que nós falamos fica na mente. O texto de hoje, o tema de hoje é diminuir para crescer. Quando ser rebaixado é uma bênção. O texto de hoje, eu recomendo a leitura de João, capítulo 3, versículo de 20 a 27, que é um texto que fala sobre o ministério de João Batista em conexão com o ministério de Jesus. Na Bíblia, por um período pequeno, os ministérios de João Batista e Jesus coexistiram. E aí, naquela época, apesar de João ter apontado que seu trabalho estava no fim, inclusive incentivou seus discípulos a seguirem Jesus, parece que alguns deles não aceitaram muito bem o papel de, assim, vamos pensar em coadjuvante, o papel secundário que João Batista teria. E aqui em João capítulo 3, um deles vai até João, e olha só o que ele fala com João, João 3, 26. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão a ele. Olha a sua frase, hein? Todos vão a ele. É como se esse discípulo de João tivesse até tomando as dores de João e inclusive falando: tá vendo? O Senhor foi falar bem dele e agora? Todos vão a ele. Aquele comentário poderia criar um conflito entre João e Jesus, entre os discípulos de João e os discípulos do Mestre. Essa frase deles me faz lembrar uma frase dita muitos séculos antes, logo que Davi matou o gigante Golias. Você lembra? Davi matou o gigante Golias, ele vinha todo feliz, Saul, que era o rei de Israel, também vinha, estava comemorando aquela vitória, até que algumas mulheres começaram a cantar uma música. 1 Samuel 18, 7 diz o seguinte: as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Olha só, uma frase provavelmente dita sem nenhuma intenção maior, causou um grande problema, assim, foi devastadora no coração de Saul. E dali em diante, pelos próximos 10 anos, por causa dessa frase, o Saul, enciumado, Saul se sentindo ameaçado por Davi, vai procurar matá-lo e vai persegui-lo de maneira assim implacável. Mas voltando ao texto de João, a gente percebe diferente. João, sadio em sua personalidade, suas emoções, convicto do papel que Deus tinha lhe reservado, ele responde para os seus discípulos, e olha só a resposta de João, lá no versículo 27 a 30. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Olha a frase final: convém que ele cresça e que eu diminua. Olha, esta frase é um verdadeiro princípio na vida. Aliás, essa frase sempre me deixou admirado com a estatura emocional e espiritual de João Batista.
Mas você sabe que não é a primeira vez que João Batista se alegrou com Jesus. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 41, Maria, a mãe de Jesus, e Isabel, a mãe de João, as duas grávidas, se encontram. E olha só, Lucas 1,41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Versículo 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Olha, João Batista alegrando-se ainda no ventre da mãe, com Jesus também no ventre de Maria. Como eu disse inicialmente, o comentário do discípulo de João poderia ter o deixado triste e amargurado, ressentido com o sucesso de Jesus e seu aparente fracasso. Mas sabe, João sabia que o seu fracasso, entre aspas, fazia parte do plano de Deus, que seu trabalho estava completo, que seu papel era ser um coadjuvante do protagonista da nossa salvação, que foi o Senhor Jesus. Por isso, ele termina com a chave de ouro no versículo 30, que eu vou repetir: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu vou te falar, essa frase de João Batista me faz quase aplaudir de pé. De tanto assim que eu fico admirado com essa boa disposição do João. Agora eu gostaria de deixar algumas lições que nós podemos tirar o nosso tema de hoje, diminuir para crescer. Quais são algumas lições que nós podemos tirar desse exemplo de João Batista? Lição número 1. Existe um simbolismo do batismo, quando nos tornamos seguidores de Jesus, isto é, nós somos revestidos de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz: porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. No momento do batismo, quando confessamos Jesus como Senhor, assim descemos as águas, os nossos pecados são perdoados, estamos arrependidos, o nosso velho homem é crucificado com Jesus na cruz. Por isso que o batismo, no momento do batismo, é chamado de um novo nascimento, nascer da água e do Espírito. O momento em que passamos a viver em novidade de vida, uma vez que a partir daquele momento somos novas criaturas, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Lição número 2. Porém, revestidos de Cristo, é uma atitude contínua sermos revestidos de Cristo. Depende de nós permitirmos que Ele cresça em nós, tomando todo o nosso ser. Conforme o apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas 2,20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O versículo anterior, ele diz: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vocês. Uma coisa é quando nós saímos das águas do batismo. A outra coisa é Cristo ser formado em nós. Isso leva algum tempo. Na verdade, vai levar a vida inteira, até o dia em que nós partimos deste mundo ou Jesus voltar. Uma vez que todo cristão é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que passa a fazer parte da nossa vida no momento da nossa conversão, porém, nem todo cristão é cheio do Espírito Santo, pois depende dele permitir que o Espírito o encha. Isso vai acontecer, como a própria palavra diz, de glória em glória, 2 Coríntios 3,18. Por isso, Paulo nos incentiva a nos encher do Espírito Santo, para que a natureza de Deus seja assim infundida em nós e nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, conforme 2 Pedro 1,4. Lição número 3. Uma vez no reino de Deus, uma vez governados por Jesus, precisamos continuamente nos submeter à vontade do nosso novo mestre. Por isso que a oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6,10, diz: venha a nós o vosso reino. O reino de Deus já veio, e o reino de Deus é a igreja, formado por todos os discípulos de Jesus. Porém, individualmente, nós precisamos continuar pedindo a Deus que o governo dele esteja em nós a cada dia, governando cada área de nossa vida. Porque dentro de nós existe uma parte pecaminosa, existe uma natureza decadente. E por isso que Gálatas 5,19 fala das obras da carne: impureza,
assim, prostituição, maledicência. Mas aí em seguida fala do fruto do Espírito, amor, alegria, paz. E isso vai acontecendo, vai enchendo dentro de nós. Quanto mais nós nos deixamos, nós diminuímos e permitimos que Jesus habite mais dentro de nós. Por isso que nosso papel é buscar saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, Efésios 5,17. E uma vez conhecendo a vontade de Deus, nós decidimos, com o poder do Espírito Santo, obedecer essa vontade. Lição número 4. Crescimento espiritual é permitir ser diminuído para que Cristo assuma o controle de nossas vidas. Essa frase de João, convém que ele cresça e que eu diminua. Olha, meu irmão, irmã, deve ser o maior desejo e a maior aspiração de todo seguidor de Jesus. As pessoas precisam olhar em nós, e como aconteceu lá em Atos capítulo 4, versículo 13, quando as autoridades olharam para os apóstolos e lá o texto diz que perceberam que eles tinham estado com Jesus. As pessoas precisam perceber em nós que nós andamos com Jesus porque conhecemos a palavra dele e estamos nos esforçando assim para praticá-la. Lição número 5. Todos nós temos um papel reservado pelo Senhor. Não vamos usurpar esse papel ou querer assumir um que não nos pertença. Lá em Filipenses 2, 5 a 10, diz que Jesus ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele abriu mão de parte da sua divindade para viver uma vida de obediência aqui na terra e sofrer uma morte de cruz. Voltando a João Batista, ele sabia que seu papel era coadjuvante, era preparar assim o caminho para que Jesus brilhasse. E sabe de uma coisa? Esse é o papel de todo seguidor de Jesus. Cumprir seu papel humildemente, aparecer somente o necessário, pois seu desejo maior é ver Jesus brilhar através da sua vida. Na igreja de Jesus, Jesus não é a maior estrela. Jesus é a única estrela e todos os outros são servos, seguidores, são instrumentos nas mãos de Deus. E o nosso papel apenas é cumprir com zelo, com dedicação, esse papel que Deus nos deu. E como última lição, um discípulo de Jesus está continuamente diminuindo para que seu Senhor apareça de maneira poderosa. Somente assim Jesus pode reinar em nossas vidas. Quero dizer para você, talvez você que ainda não conhece a vida cristã, que os cristãos não são melhores que você. Travamos uma luta diária de vida ou morte contra o pecado, contra o nosso ego, contra a arrogância, contra o orgulho, que tanto tenta nos afastar do governo de Deus em nossas vidas. Desde que caímos lá no Éden, há em nós uma tendência de fazer o mal. Então sejamos honestos. Nós queremos, muitas vezes, dominar, nós queremos ter a última palavra. Muitas vezes o velho homem tenta, assim, nos dominar. Por isso que a nossa batalha é travar uma luta, como Hebreus capítulo 12, 4 diz, de vida ou morte contra o pecado, cortando de nós tudo que nos atrapalha a sermos fiéis e humildes servos de Jesus. Lembra Marcos capítulo 9, 43 a 48? Se a tua mão faz pecar, corta. Se teu olho faz pecar, corta. Qual é a ideia? A ideia é que todos os dias estamos lutando para que nós sejamos cada vez mais diminuídos e a pessoa de Jesus e o caráter de Jesus faça parte de nós. Como conclusão, eu quero que você pense e responda para você mesmo. O que eu preciso diminuir hoje que mais atrapalha Jesus crescer na minha vida? E que nós, eu e você, decidamos sofrer as dores do crescimento, as dores para que nós sumamos, deixando Jesus assumir o trono de nossa vida, assumir o controle de nossa vida. Diminuir para crescer é o convite que faço a todos nós no dia de hoje. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entre lá, igrejadecristo.net. Ela está por escrito, você pode compartilhar com quem você quiser. E nesse finalzinho de quarta-feira,
onde você estiver, lembre-se, crescer, assim, diminuir para crescer. É a proposta que Deus, a palavra de Deus tem para cada um de nós. Eu quero te incentivar você a compartilhar esse vídeo com quem você quiser, dá o seu like, assim, faz a sua inscrição. Aliás, queremos agradecer porque já são mais de 300 inscritos. E isso é uma alegria, assim, para todos nós. Que Deus te abençoe nessa quarta-feira.